Se você se você olhar mais um pouco à sua volta, você vai ver mais alguns grandes argumentos, mais alguns grandes problemas para lidar com o momento da separação, o momento do divórcio. Por exemplo, se você se sente um pouco envergonhado, um pouco envergonhada com essa ideia da separação, eu já acabei de explicar por quê, imagine como fica a sua família de origem. Sei lá, o seu pai, a sua mãe, suas tias, essas coisas. Elas vão ficar aquela conversa, não, minha filha, não faça isso, porque é assim, casamento é difícil, casamento é assim mesmo. Essas pessoas, elas têm uma motivação própria, mas elas também não querem carregar o peso de ter na família alguém separado, porque elas também são de outra época, né? Elas também são de um outro mundo. Então, isso também traz um peso a mais para você, que já não está vivendo o melhor momento da sua vida. Normalmente, os filhos são muito avessos à ideia de separação. Mente, um filho vai te incentivar a seguir esse caminho. Principalmente porque se os filhos incentivam uma das pessoas do casal, ele vai se sentir mal em relação ao outro. Os filhos não vão se sentir bem tomando partido. Então, se você estiver procurando apoio nos seus filhos para uma separação, esse apoio não vai ser firme. É muito difícil também para os filhos imaginar que os pais possam fazer uma vida diferente da que eles conheceram. Filho não consegue imaginar que os pais existiam muito antes deles, né? Para os filhos, o mundo inicia com o nascimento deles. É difícil imaginar que um pai tenha a sua própria sexualidade, tenha suas próprias necessidades. É muito difícil. Exige deles um esforço muito grande. Então, este é um caminho que não é para você contar muito. Então, na verdade, quando você se vê num momento da sua vida onde você tem a certeza, ou pelo menos aquela sensação de que o seu relacionamento, às vezes de muitos anos ou de muitas décadas, virou peso, vai envenenando o seu momento atual, de modo que você não se sente mais nem sombra do que você já foi um dia. Se você está neste momento, é muito provável que a sensação que você tem é de uma imensa solidão, é de um imenso desamparo. É muito comum que você tenha essa sensação. E você não é a primeira e não vai ser a única que vivencia isso. E foi justamente por ter vivenciado ter presenciado dezenas de histórias de divórcio na minha carreira como advogado, na minha carreira, é que eu estruturei o projeto de divórcio suave há muito tempo atrás. Porque eu percebi o quanto era absolutamente devastador o processo de passar por uma separação. Mas eu quero ficar muito nesta sensação que você deve estar sentindo, ou deve conhecer quem está sentindo, ou que já passou por isso, ou que está imaginando que vai passar. Porque eu vou te dizer, eu costumo dizer que todo relacionamento acaba, ainda que ele acabe depois de muito tempo, ainda que ele acabe simplesmente como a gente vê nas promessas de casamento, até que a morte nos separe. Mas todo relacionamento acaba. Então, se você está com outro relacionamento, esse relacionamento também vai acabar.
E é bom que a gente saiba como lidar com isso. E você vai perceber como isso é libertador e como você passa a cuidar desse relacionamento. Mas o meu foco é nessa ideia do tsunami emocional que é passar por uma separação. E aí, essa experiência que eu tive ao longo da minha carreira de advogado de mediador, que me permitiu estruturar todo o projeto de divórcio suave, é muito importante que você cuide da sua saúde emocional para você poder seguir em frente, passar por. Se você tiver bem orientado, se você souber o começo, o meio e o fim de passar por isso, você dá uma virada na sua vida e você começa a agradecer ter vivido toda essa dificuldade e você se sente incrivelmente preparada para seguir em frente.